Mesas TI, um evento já consagrado do calendário gaúcho de business e de tecnologia, nessa edição tematizando o âmbito de eleições, de estabilidade, de análise econômica, política, social do país, trazendo palestra do presidente da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, falando de democracia, de direito e da importância do setor de TI para o âmbito nacional. Acompanhe conosco. Dr. Cláudio Lamáquia, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, palestrante da edição de outubro do Mesas TI, evento realizado pelo CEPRORGS aqui em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de tematizar o objetivo da sua palestra hoje, que vai tratar da OAB, o seu papel em relação à democracia e uma correlação com a importância do setor de TI no Brasil. Como é que o senhor vê o enlace entre essas três questões? Primeiro, uma alegria muito grande de estarmos aqui hoje no Mesas TI, a convite do CEPRORGS. Quero aqui, inclusive, registrar o meu agradecimento e os parabéns pela gestão ao presidente Diogo Rossato e a toda a diretoria do CEPRORGS, que tem feito um trabalho belíssimo, um trabalho de muita expressão. O tema que nós pretendemos conversar hoje e falar sobre ele é muito amplo, sem dúvida nenhuma, né? Notadamente no momento que nós estamos vivendo no Brasil. Ou seja, quando nós falamos hoje da OAB, do papel da OAB com a democracia e também envolvemos isso com a importância do setor da tecnologia da informação num país em transformação, ele é amplo, amplíssimo, né? Eu tenho dito que no âmbito da tecnologia da informação e na minha área especificamente como advogado, ela tem feito uma verdadeira revolução. A tecnologia da informação hoje, ela é fundamental para que nós possamos ter no Brasil evolução em determinados pontos fundamentais. Na área jurídica, hoje nós já temos um robô no Supremo Tribunal Federal, o robô Vitor, né? Que o nome foi dado a partir exatamente de um ex-ministro supremo e um ex-advogado, Vitor Nunes Leal, mas que traz sim uma dinâmica hoje para os processos do Supremo Tribunal Federal muito interessante. E isto tem que hoje ser considerado também para os escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia hoje têm que ter a visão da importância da área da inteligência artificial, da área de TI. A par disto, a OAB tem um papel frente à democracia. Eu tenho dito, inclusive, que a história da OAB ela se confunde exatamente com a história da democracia do Brasil. E, portanto, o que nós vemos no momento de tamanha aflição, de tantos e tantos desafios no Brasil, impõe que a nossa instituição, que é a OAB, ela participe ativamente do debate que nós vemos hoje na sociedade. Certo. O direito, né, a advocacia, o Supremo, toda essa área foi uma das, não digo uma das primeiras, mas uma das grandes áreas a aderir às facilidades de produtividade, de praticidade trazidas pela tecnologia, né? A gente tem muita a questão do processo eletrônico, trouxe muita agilidade para tudo isso. Como é que o senhor vê esse setor inserido dentro do contexto de transformação digital de que se fala muito hoje, a digitalização? Existe uma adesão muito grande, né? Sem dúvida nenhuma, até mesmo porque a área da tecnologia da informação, o processo digital, ele tem sido extremamente interessante para a advocacia, porque ele facilita a vida do advogado também. Agora, quando se fala da tecnologia da informação, quando se fala do processo eletrônico, do processo digital, nós temos que ver que nós temos um gargalo muito forte, que é exatamente a questão de infraestrutura. No Brasil, nós sabemos hoje o número de estados brasileiros que têm deficiência na internet banda larga, principalmente no interior. Então, se falar em processo eletrônico ou processo digital, sem que nós tenhamos acesso à internet plena, isto representa exatamente uma falha. Isto nos traz uma insegurança. Então, nós temos que conjugar os avanços com a tecnologia, mas temos que conjugar isto com infraestrutura no Brasil. É fundamental. O Brasil precisa investir mais em infraestrutura, notadamente na área
da tecnologia da informação. Internet banda larga, ela tem que estar disponibilizada em todo o Brasil. Muito obrigada, agradeço. Uma boa palestra para o senhor. Muito obrigado, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no CEPRORGS. Mais uma vez quero cumprimentá-los por este evento que já é uma marca aqui no estado do Rio Grande do Sul e fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Obrigado. Donald Reis, vice-presidente, diretor de marketing do CEPRORGS, como sempre, um prazer. Bom dia, Glaucia. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento, Muito né? obrigada. Nosso primeiro job já, Muito ampliando o nosso nível de relação. Eu que te agradeço, né? Espero que tu também possa usufruir bem bastante com o nosso evento aqui do Mesas. Muito obrigada. Para nós é um grande prazer a ampliação dessa parceria e o início desse novo trabalho. Legal. O evento de hoje, estamos em época de eleições, um quadro socioeconômico, político, digamos, instável, né, no país, e entra o Mesas TI com toda a sua capacidade de networking, de discussão, né, de impacto na sociedade e no mercado, trazendo o presidente da OAB, trazendo um tema em relação à democracia, em relação à TI. Gostaria de saber o teu posicionamento dentro disso tudo. Olha, Glaucia, o nosso posicionamento como entidade era, de certa forma, alterar um pouco o conteúdo do Mesas, né? Nós estamos indo para o terceiro Mesas do exercício e, obviamente, que o desenvolvimento dos negócios, né, e também a manutenção de uma liberdade, ela requer uma vigilância constante. E, baseado nisso, nós já tínhamos a expectativa de trazer, né, o Cláudio Lamáquia, pela relação que nós temos com o escritório deles, com o Dr. Rodrigo, com o Dr. Leonardo. Então já era uma intenção nossa trazer, né, a vertente da área jurídica para dentro do nosso ambiente, porque para havermos uma segurança e uma estabilidade jurídica nos negócios é importante uma maior compreensão do momento que o nosso país vem vivendo e que não tem ultrapassado esse momento de instabilidade, em especial na questão jurídica. Então o que acabou colidindo, né? O que acabou conspirando, vamos dizer assim? É a proximidade, nós estamos às vésperas de uma eleição e a oportunidade de contarmos com o Cláudio Lamáquia para, na visão dele, que é uma visão bastante nacional, bastante ampla, né? Os pontos de observação e de compreensão nossa como cidadãos e como empresários a partir daquilo que vai acontecer pós-eleição, porque nós temos aí uma polarização bastante forte, né? E a sociedade ela precisa desenvolver, nós precisamos andar, porque a lição de casa desse país ele não vem sendo feita há 4 anos. E quando se olham os programas de governo atuais, várias linhas dos principais candidatos elas não estão totalmente claras, né? Especialmente no que diz respeito à parte de reforma tributária, à parte legislativa, como é que o Estado vai tratar o peso do seu próprio custo, né? Essa é a maior preocupação minha como cidadão, pós-eleições, dependendo de qual candidato, como ele vai avançar em relação a isso, em começar a diminuir o custo da máquina, porque nós, cidadãos, nós não conseguimos mais suportar essa situação e por trás de tudo isso existe uma linha de desemprego muito alta, né? Nós também temos uma linha de crédito de alto risco, porque a gente está falando aí em algumas centenas de milhares de pessoas que estão negativadas, isso impacta na questão econômica. E na área de tecnologia, tu mesmo sabe há quantos anos tu labuta como jornalista especializada na área, que a tecnologia ela tem uma disruptura total em relação a modelos de negócio. E o Brasil não pode mais continuar amarrado a esses sistemas. Se ele permanecer muito amarrado, nós vamos ficar de fora da linha do mundo.
porque o mundo está seguindo e a gente continua parado. Então, países como a Alemanha e até mesmo institutos internacionais estão aguardando para ver se vão manter o Brasil no seu mapa de investimentos ou vão ter que aguardar para mais alguns anos. 64º lugar no ranking de inovação mundial, P&D, né? Esse é um item que o lado bom, vamos dizer assim, é que a gente parou de piorar, nós estamos em 69º para 64º, mas vamos combinar, né? Um país como o nosso, o tamanho que nós temos e com tantos empreendedores bons, porque o empreendedor que trabalha sobre esse sufoco e esse risco é um bom empreendedor. O que a gente agora precisa entender é inverter que o Estado, ele precisa cumprir com a sua parte. Né? Ele precisa nos entregar uma infraestrutura melhor para nós nos tornarmos mais produtivos, ele precisa nos garantir uma boa saúde, ele precisa nos garantir uma boa educação. E quando tu vê determinados depoimentos de representantes da classe política, fora aqui e no primeiro mundo, é que a primeira etapa, a gente está sempre vivendo a primeira etapa. Sempre a primeira etapa. E eles lá já dizem assim, população cresceu, precisamos aumentar o atendimento à demanda. Então são ciclos que nós não suportamos mais. A gente precisa correr muito e muito rápido para alcançar patamares que nações mais desenvolvidas já alcançaram, e eu acho que isso leva um bom tempo, né? Eu me lembro de uma colocação que tu fizeste há poucos dias, conversamos sobre outra publicação, e tu colocaste, nós não precisamos de um plano de governo, precisamos de um plano de nação. Bem colocado por ti. Quem mora na América sabe a pujança que a América tem, mas quem analisa hoje, e aí acabei me esquecendo de qual seria o Cortella, na verdade, me lembrei. O Cortella ele tem utilizado muito bem, o professor Cortella, que o mundo ele tem parado de se nortear para se orientar. O que significa isso, né? A referência dos países do norte tem sido trocada para os países do Oriente. No Oriente, a Coreia e a China, por exemplo, eles têm planos de nação, independe do governante. Então, deveria haver um acordo entre todos os partidos políticos e todas as vertentes que algumas coisas deveriam ser sagradas nesse país, como um plano de nação. O restante são ideologias, mas não, infelizmente são planos de negócios onde o interesse é o poder. Infelizmente. Vamos chegar lá. Muito obrigada, Dom. Eu que te agradeço, Glaucia. Parabéns pelo evento mais uma vez. Obrigado por tudo. Presidente do CEPRORGS, mais uma realização do Mesas TI. Em época de eleições, estamos tratando, tanto no evento como na revista do CEPRORGS, na revista Mercado TI do Brasil, que sai das urnas. Diogo, que Brasil devemos esperar que saia das urnas? Bom, falando do evento, Glaucia, é uma satisfação a gente mais uma vez ter a casa cheia. A gente estava numa expectativa com relação ao público, porque a gente acabou apostando numa pauta um pouco diferente do que a gente normalmente vem trazendo, que é uma pauta de empreendedorismo, de inovação, tecnologia, e agora nós vamos para um viés um pouquinho mais político, uma pauta mais jurídica, e eu acho que pelo momento que o nosso país passa, pelo momento de eleições que nós temos agora no domingo, eu acho que a gente acertou. E a gente vê o resultado aqui na quantidade de pessoas que estão aqui presentes, querendo escutar um pouquinho a voz de uma representação nacional, né? O Dr. Cláudio Lamáquia tem uma vivência muito forte em Brasília e pode nos trazer um pouquinho, quem sabe, até de bastidores, o que tem acontecido, o que a gente pode esperar, as mudanças e a própria importância da tecnologia neste processo, né? A gente sabe muito bem que a tecnologia, ela, como a gente sempre diz, ela é transversal, ela ajuda muito as empresas privadas e públicas, mas também tem a questão da informação, né? E acho que isso é bem legal porque é um assunto que tem sido tratado bastante forte, a questão dos fake news, né? Então, como é que a tecnologia trabalha, como é que a tecnologia influencia neste processo também de levar a comunicação, a informação para o eleitor, para a sociedade.
Nesse âmbito legislativo, né, jurídico, o setor de TI ainda tem muitas questões, muitos parênteses em aberto, né, muitas solicitações a fazer dos governantes que venham pela frente. O que são os principais pontos que tu colocas nesse sentido? A gente faz uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, a gente mudou um pouquinho o viés até do próprio CEPROGS, que já vinha trabalhando bastante forte com a questão das pautas legislativas, mas agora a gente deu vamos dizer assim, um gás ainda maior para a gente poder ter essa representatividade também nessas ações. A gente trabalha muito forte, não só as pautas estaduais e municipais, que são de representatividade do CEPROGS, mas a gente trabalha muito forte também as pautas nacionais junto com a FENAINFO. E nacionalmente, e aí sim, agora pegando muito forte a questão do momento político que a gente vive, eu acho que a gente tem que exigir mais do que nunca, seja nacionalmente, seja estadual aqui no estado, a gente buscar um compromisso dos governantes que não haja qualquer tipo de aumento de imposto para a sociedade e principalmente para o nosso setor. Né? Existe aí uma posição do próprio governo de a cobrança do ICMS sobre as transações de software. A gente tem uma posição muito forte com relação a isso. A gente conseguiu suspender esta portaria aqui no estado, então hoje a gente só paga o ISS, só não, né? Não é pouco, mas a questão de cobrar e pagar ICMS e ISS numa mesma transação seria algo inconstitucional e que poderia em algum momento aparecer. Então isso, a questão da educação, a utilização da computação, o ensino no ensino fundamental, no ensino básico, é importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Eu acho que isso é uma pauta estadual, mas que a gente precisa caminhar nacionalmente para trazer para cá. A gente já teve esse feedback do secretário de Educação do Estado. Enfim, a questão da Secretaria de Tecnologia e Inovação, que é muito importante para a gente, muito embora alguns digam que seria mais uma, vamos dizer assim, mais uma atividade, mais uma secretaria, né, mais um gasto financeiro para o governo, mas quem sabe então não unificar e não dar a devida importância numa outra secretaria para que a gente tenha algum representante que fale com consciência e com conhecimento representando o setor. É isso que a gente tem que caminhar, é isso que a gente tem que exigir dos nossos governantes. A gente tem recortes para fazer, recortes e cortes, arestas para parar que podem redirecionar investimentos, né? Porque é um setor de fundamental importância para o desenvolvimento. Sim, eu acho que a venda é a mesma venda que a gente faz para o setor privado, né? A tecnologia ela é um investimento sim inicial, mas que ela te dá um retorno, né, nesse investimento. Tu consegue ser mais ágil, tu consegue ser mais produtivo, tu tem um retorno desse investimento num curto espaço de tempo. Inclusive em transparência. Transparência, exatamente, que é muito importante, bem colocado. Eu acho que é por aí, eu acho que é esse caminho que a gente tem que trilhar e essa posição forte que a gente tem que ter para os nossos representantes, vamos dizer assim, a partir de 2019. Obrigada, Diogo. Obrigado. Bom evento. Valeu. Parabéns. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Valeu. Edgar Serrano, presidente da FENAINFO, da CONTIC, diretor financeiro do CEPROGS. Edgar, prazer recebê-lo mais uma vez. Mesas TI, edição de eleições, digamos assim, né? Vocês estiveram, né, tu como presidente da FENAINFO, outros representantes do CEPROGS, na semana passada em reuniões com a própria FENAINFO, com o Softex, com o CONTIC, estava me trazendo a questão da CONTIC. Como fica isso daqui para frente? Como ficam as ações dessas entidades no novo âmbito político que deve ser instaurado no país? Bom dia, Glaucia. Semana passada nós conversávamos no Rio de Janeiro, em termos de FENAINFO, estavam os sindicatos de todo o Brasil, os sindicatos patronais, e nós estávamos fazendo uma reunião para fazer um alinhamento da Convenção Coletiva de Trabalho à luz da nova lei, com a reforma trabalhista que ocorreu ano passado, que precisamos estabelecer diretrizes para que os estados consigam estar aproveitando este momento para enquadrar corretamente as suas convenções dentro da nova legislação, evitando que alguma coisa fique mal interpretada, mal enquadrada. O Brasil, as leis entram e depois elas começam ainda a ter alguns decretos que vão ajustando, e aí a gente uniu numa conversa todos os representantes, os presidentes de todos os estados, assim como os seus jurídicos, para que a gente possa criar uma coisa mais unificada.
Em termos de Contic, o que acontece? A gente iniciou os trabalhos fortes a partir de segunda-feira, que é para acesso aos deputados que vão ser convidados a participar do projeto do Sistema S da Contic. O que ocorre? Hoje, todo o volume de recursos que as empresas pagam, elas vão para outros setores, para a indústria e para o comércio. E o sistema de TICs, né, TI, telecomunicações, as infraestruturas de telecomunicações ficam sem dinheiro algum. Tu pagas e esse dinheiro vai para outro setor. E hoje nós temos uma carência de milhões de profissionais. Com esses recursos nós vamos usar integralmente para treinamento. Nos próximos 3 a 4 anos vamos treinar mais de 1 milhão de pessoas, de jovens que provavelmente não estariam no mercado de trabalho. Aí nós vamos estar incrementando mão de obra para proporcionar que o Brasil faça a transformação digital, porque sem mão de obra excelentemente qualificada não vai acontecer a transformação digital no Brasil. Nós vamos ter que estar comprando coisas de fora, e é isso que precisa ser feito. É uma diretriz do governo, está tudo alinhado. O governo já criou uma estratégia de transformação digital, mas a sociedade tem que dar a contrapartida. E a Contic vai dar essa contrapartida, o treinamento dos jovens para criar essa infraestrutura que é a mão de obra necessária para suportar essa estratégia digital, que vai realmente tirar essas pessoas da miséria. Hoje o jovem vai para o emprego braçal ou para um emprego muito humilde, que não é portador de futuro, é um emprego que o robô de software pode acabar com o emprego dele. Nós vamos convidar para que ele programe os robôs, ou seja, ele vai estar com empregabilidade garantida. É isso que a gente quer nesse momento. Perfeito projeto, né? Porque é uma maneira tanto de trazer mais entes para participar da geração, né, de capital, da movimentação da economia, né, tirar essas pessoas de uma zona perigosa, né, que é o desemprego, que é a falta de futuro, que pode gerar diversos vieses indesejáveis, né, para toda a sociedade. E do ponto de vista do mercado, traz muita abundância de possibilidades, né, de crescimento, de se poder investir na indústria 4.0 sem medo de que haja uma sobreposição do robô, da máquina ao fator humano, né, que não é o que deve acontecer. Muito bem encabeçado isso, parabéns pelo projeto de vocês. E é uma outra forma também de desdemonizar o empresariado, né? De fazê-lo participar e fazer com que as outras instâncias enxerguem, né? O próprio empregado enxergue que sim é o empresário que movimenta a roda do próprio dinheiro dele, né? Que faz com que a economia gire, que faz com que o capital exista, faz com que as pessoas tenham emprego, né? Que a gente não pode ficar esperando tudo vir do governo e o empresário ser, como sempre, taxado como mal, né? Isso é uma coisa que eu te vejo colocar isso muito, eu acho que é muito correto. Exato, o que a gente quer é que o Brasil tenha a infraestrutura digital necessária para suportar a transformação digital, para que nós tenhamos condições de gerar empregos em abundância na tecnologia da informação, que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa rica, Coreia do Sul, Japão e a própria China, que está trazendo o contingente da zona rural para trabalhar nas cidades, mas com treinamentos. E hoje, quem vai poder colocar 1 bilhão e 200 milhões em treinamento ano vai ser a Contic. É muito dinheiro, focado 100% em treinamento, utilizando as estruturas já existentes dos outros serviços que existem, do Sistema S, para aproveitar os laboratórios, mas treinar com muita força. Por exemplo, não vamos ser hipócritas de dizer assim, esse jovem que já está no ensino médio, ele tem que ter conhecimentos excelentes de português e matemática. Se ele tiver carências, nós vamos dar reforço para facilitar para que ele não desista. Essas coisas têm que ser pragmático. Sim. Tem que poder dizer, mas se ele fez colégio, ele sabe. Quando um jovem vai para uma faculdade e vai aprender matemática financeira, é muito comum o professor perguntar, vocês lembram do logaritmos? Geralmente ninguém lembra. Tem uma revisão. Por que num curso profissionalizante para jovens que sabes que não tiveram a melhor escola, tu não pode ajudar com revisões? Então os cursos que nós estamos preparando, eles vão ter isso, que é para trazer o jovem para um patamar que ele consiga seguir sozinho. Coisas desse tipo, que a gente entende que aí sim o Brasil vai estar preparado para essa transformação digital, com mão de obra qualificada, que é o sonho de todo mundo. E esse jovem não vai mais depender depois praticamente de ninguém. Com um emprego bom, ele vai fazer seu curso de graduação, seu mestrado, se ele falar bem o inglês, ele vai para qualquer lugar do mundo. Tu dá liberdade para esse jovem. Não é aquela coisa que o patrão vai ter o cabresco dele.
As empresas que dependem das pessoas hoje qualificadas, vai dar liberdade para todo mundo. E aí a gente vai ter igualdade de condições, o equilíbrio das relações capital-trabalho vai ser harmônico, porque ambos têm poder. Um tem a empresa, o outro tem o capital intelectual, que é tudo numa empresa de tecnologia. Edgar, muito obrigada. Parabéns novamente pelo evento aí em função do CEPRORGS e aproveite. Muito obrigado. Bom dia. Gabriel Goltz, CEO da 2Cloud, uma das empresas premium da computação em nuvem, não vamos dizer do Rio Grande do Sul, porque é apenas a sede, mas atendimento nacional. Né? Todo o Brasil. Um dos patrocinadores do Mesas TI. Gabriel, época de eleições, discussões, instabilidade e os negócios. Onde se enquadra? Como é que vocês estão com isso hoje? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Né? Realmente o mercado, e acho que a palestra de hoje vai de encontro em relação a isso, né? Realmente dessa instabilidade. Né? Não vou dizer que nós do segmento da tecnologia não estamos sofrendo, porque nosso insumo ele é basicamente feito em dólar. Né? Então realmente a gente sente bastante os nossos insumos. Né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de realizar precificações, né? Como é que o dólar vai estar amanhã e depois. O nosso grande diferencial da nossa empresa frente aos nossos concorrentes norte-americanos e mundiais é realmente a previsibilidade de custos, que a gente está tão na moda ouvindo aí. Então realmente isso acaba nos atrapalhando bastante. Mas acho que se der tudo certo, né, nós vamos ter as boas notícias agora no domingo, e a gente vai poder soltar o freio de mão. Eu acho que o que falta agora no Brasil é soltar o freio de mão. A gente tem um baita do potencial. Eu estou voltando de viagem agora, estava de férias, fui para a Colômbia. E lá é um país realmente onde estava muito pior que a gente. Né? E com as políticas certas, as movimentações certas, com o povo trabalhador, que eles são muito parecidos conosco, o latino, né? Eles conseguiram sair da crise e hoje eles são quase já uma potência aí na América Latina. E o mercado de cloud computing continua tendo muita reticência por parte de alguns segmentos em relação à segurança, ou isso já é uma questão bem resolvida? Porque tem essa tecnologia, ela responde a isso tudo, né? Não é um problema, mas tem tido mais adesão, tem tido um crescimento? A gente pode, dentro do mercado, né, tem a ala mais progressista, né, e a ala mais conservadora. Né? O que me chamou a atenção no último tempo? A indústria, né, que é um dos motores aí da economia brasileira. Eu senti que a indústria, eles estão se soltando um pouco mais. Né? Até pelo advento da indústria 4.0, tu tem que ir para a tecnologia, tu tem que ir para a internet, tem que ir para a internet das coisas, os IoTs. Então, é meio assim, tu vai ou tu vai ser comido, né, por inteiro pelos teus concorrentes. Então, sim, acho que o mercado está aquecendo, mas, pessoal, acho que é mais ou menos que nem a infraestrutura no Brasil. Está evoluindo, tá, mas olha, estamos, acho que aí em 30%. Tem muita empresa ainda com medo, com receio de investir, até acho que a crise travou muito esses investimentos. Sim. É um mercado para expandir, então, né? O mercado tem muito potencial, é o que o mercado quer. Né? Cada vez mais as empresas estão buscando a terceirização. Né? Inclusive, ontem eu estava visitando um cliente, só tem a terceirização do RH numa empresa, por exemplo. Né? Por quê? Cada vez mais tu quer especialistas cuidando do setor da tua empresa. Hoje ninguém mais quer fazer e nem consegue ter um especialista, uma pessoa premium daquele segmento. E a 2Cloud, o que a gente se propõe? A gente se propõe a ser a tua TI premium dentro da tua empresa e trocar todas aquelas dificuldades por um boleto. Né? Então, de novo, a gente quer o resultado. Acho que é esse o ponto. Perfeito. Obrigada, Gabriel. Um bom evento. Aproveite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Rafael Biderman Mariante, presidente da ADVBRS. Seja muito bem-vindo a Um Mesas TI, mais uma edição desse evento realizado pelo CEPRORGS e que tem um impacto já consagrado no mercado gaúcho. Gostaria de conversar contigo a respeito das novas parcerias que estão sendo firmadas aí entre CEPRORGS e a ADVB. O que a gente pode esperar dessa aliança? Muito bem. Primeiramente, queria agradecer a confiança, né, do CEPRORGS, agradecer a todos os associados pela confiança que têm desenvolvido com a ADVB, né? Eu estou muito feliz com essa parceria, eu conversei com o presidente Diogo. Eu acredito muito hoje nesses momentos que as associações e entidades elas precisam ser parceiras para a gente fomentar esse ecossistema. A ADVB com seus eventos, o CEPRORGS com seus eventos e tudo que a gente tiver uma agenda comum, eu acho que é muito importante a gente ter essas parcerias com todas as entidades, sociedades e principalmente com o CEPRORGS hoje. Do ponto de vista da ADVB como associação, o que a gente tem que esperar, o que a gente tem que cobrar dos próximos governantes, sejam eles quem forem? O que eu tenho falado ultimamente, a ADVB ela tem que alimentar, e o nosso objetivo é alimentar o conhecimento, o reconhecimento e o networking das pessoas, né? O que eu gostaria dos governos é que eles deixassem a sociedade mais livre para poder empreender. Isso é principalmente lá na ADVB a gente incentiva muito o marketing, as vendas, mas também o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia. E o que eu espero dos novos governantes é isso, é que eles consigam deixar que o empreendedor exerça seu papel e o mercado cresça consequentemente. Ou pelo menos parem de dificultar, né? Parem de dificultar, né? Muito obrigada, Rafael. Obrigado. Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas. Paulo, primeiro, muito obrigada pela presença no Mesas TI, mais uma vez apoiando o nosso evento, o evento do CEPRORGS, que já tem aí um calendário, um cronograma e um impacto firmado na sociedade, né? Gostaria de receber um pouco dessa tua análise em relação à aproximação desses setores, né? A tecnologia e o setor com que vocês trabalham, comércio, varejo. Como estamos nisso hoje? Como essa aproximação pode caminhar para uma melhoria para os dois lados? Nós temos uma parceria já de alguns anos com o CEPRORGS, passou pelo Renato Faria, passou pelo Serrano, e agora com o Diogo Rossato. As nossas entidades procuram fazer um trabalho em prol dos nossos associados, procuram fazer em prol do futuro das coisas que acontecem. TI, a palestra de hoje vai falar sobre isso, qual a referência da TI nos dias e no futuro. As nossas empresas não conseguem mais viver sem isso. É fundamental que o physical, né, que é o físico com o digital, estejam presentes nas nossas empresas. O caminho ainda é longo, tem muitas empresas que ainda não acordaram para isso, mas o futuro, a expectativa é de 12 anos, todas as empresas que não estiverem online estarão desaparecidas. Então, vocês veem que a integração é importante que surja, e eu acho que ela ainda é tímida. Embora haja esforço de parte do CEPRORGS, haja esforço de parte do Cindy Lojas, eu acredito que deva haver uma maior integração. Né? As empresas, praticamente a totalidade das empresas hoje tem uma empresa de TI, né, trabalhando atrás. E essas empresas, necessariamente para nós, devem ser ligadas ao CEPRORGS. Então, nós temos que buscar mais essa aproximação, integrar mais os nossos esforços. E é isso que eu vejo em relação ao Brasil. Há uma desunião de todas as categorias. Nós procuramos, e por isso estamos aqui prestigiando, assim como o CEPRORGS prestigia todos os nossos eventos, na busca dessa aproximação. As pessoas e as empresas têm que entender que sem o trabalho conjunto, sem uma união, pensando no bem das entidades, no bem comum, no bem das empresas, de uma forma salutar, de uma forma sem querer levar vantagens, é isso que vai mudar uma sociedade.
E isso o Brasil precisa, no momento que nós estamos atravessando. Vamos ter uma eleição por aí. Eu espero que nós saiamos dessa eleição de uma maneira um pouco diferente, visualizando um Brasil de 207 milhões de pessoas, que se integre mais, que se invista mais em tecnologia no Brasil, que os governos pensem nisso, que o futuro passa pela tecnologia. O mundo mostra isso, a forma de viver mostra isso em todos os setores da economia. E por isso acho que é importante que a gente tenha uma visão bem futurista disso. Como é que o senhor analisa o varejo, especialmente o varejo gaúcho, né, num ano como esse, que foi um ano pontuado por desafios? A gente teve aí a greve, né, a paralisação dos caminhoneiros em plena FBV, né, durante a feira. De lá para cá tem caminhado ao longo do ano, né? Tudo isso tem caminhado, tem sido um setor em crescimento, está havendo dificuldades, oportunidades? Bom, realmente a FBV lamentavelmente foi impactada pela greve dos caminhoneiros e nos causou um prejuízo bastante grande. Nós esperávamos um número de pessoas e não vieram. Mas isso a gente tem que enfrentar e tem que ser otimista, e nós estamos pensando na feira de 2019 de outra maneira, pensando que não vai acontecer novamente. Quanto ao varejo, o desenvolvimento do varejo no Brasil, realmente ele ficou truncado nos últimos anos por toda a crise. Nós ainda não atingimos os números de venda de 2013. Nós não conseguimos atingir essa venda. Houve uma queda e há uma diminuição. Nós olhamos em todos os setores da economia que passamos por crise. O varejo não é diferente. O varejo precisa necessariamente de muitos investimentos. E tem empresas grandes como a Renner, por exemplo, que hoje é uma das maiores indústrias varejistas do mundo, que cresceu a 2 dígitos e que esse ano não conseguiu realizar isso. Tem muitas outras empresas que estão vindo para o Rio Grande do Sul que também. Então a importância de se registrar é que necessariamente, mesmo numa época de crise, o varejo deve investir em coisas modernas, em coisas diferentes. As pessoas devem ter criatividade para fazer inovação sem ser necessariamente com grandes investimentos, e é isso que o Cindy Lojas propaga muito recentemente. Nós está em andamento um curso de inovação, mostrando às pessoas que o que é inovação. As pessoas às vezes pensam que inovação é uma coisa muito diferente. Não, inovação é você fazer de forma diferente aquilo que existe, né? E o varejo está voltado para isso. Nós temos muitas comerciantes, muitos varejistas crescendo e outros que estão desaparecendo. E isso é uma tendência justamente, e aí é que entra a mesa, o CEPRORGS com a TI, fazendo essa diferença. O digital hoje faz muita diferença nas empresas, na minha mesmo, nós usamos muito. O contato com o consumidor mudou, né? Há uns anos atrás, o dono de uma loja, que cuidava da loja, ele sabia o nome de todos os clientes. Hoje você tem condições de fazer isso também através da tecnologia. E isso é importante. Mas eu acredito que, sinceramente, num país que nós temos, com 207 milhões de habitantes, loucos para consumir, se o país entrar nos trilhos, o comércio ele é muito rápido para o progresso. As lojas mudam, vão mudar, estão mudando, o tamanho das lojas está diminuindo, está se concentrando, o online está vendendo muito, ainda de uma maneira muito tênue em relação a outros lugares do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Alibaba da China, num dia, que eles têm um dia especial de venda, venderam mais que o Brasil vende em um ano. Então nós temos um longo caminho juntamente com a tecnologia, justamente com a ajuda das empresas de tecnologia para mudar essa situação. Esse curso que tu comentaste, quem tem interesse busca onde? Esse curso é um curso que está sendo efetuado no Cindy Lojas, mas já foi fechado, ele tem, são 4 ações e nós deveremos abrir novamente. É muito importante que as pessoas entendam que o que mais nós precisamos é qualificação. Em primeiro lugar, ninguém sabe tudo, mas hoje as coisas mudam de forma tão rápida que quem não buscar conhecimento, quem não buscar qualificação, quem não buscar coisas, até a inovação, quem não buscar a diferença, vai ficar para trás. As coisas são muito rápidas, certamente
dentro de alguns anos, nós não seremos mais proprietários de carros, nós usaremos carros de aluguéis, o que é uma coisa espantosa, já está acontecendo muito na França, por exemplo. Nós teremos carro elétrico, não teremos carro a gasolina, e essas transformações vão acontecer na nossa vida particular e vão acontecer nos nossos negócios. Por isso nós precisamos sempre nos capacitando. Mas o Cindy Lojas irá disponibilizar esse curso dentro de uns 2 meses novamente. Muito obrigada, Paulo. É um prazer para nós estar aqui. O CEPROGS é uma entidade sindical que faz a diferença na sua área, demonstra nas ações que faz, e nós somos muito entusiastas da parceria que temos com o CEPROGS. Muito obrigada. Bom evento. Obrigado. In the car.